no texto, na epístola de Paulo, apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Efésios 5, versículo 21, por favor. Abra o texto, nós estamos estudando, refletindo, pensando, entendendo, ouvindo o que é que Deus está falando conosco a partir desse texto, especificamente dessa carta, que é uma carta que tem uma profundidade para o cristianismo e uma importância a ponto de ser chamada a rainha das epístolas. Tamanha a importância, a profundidade com que Deus revela a sua mente e o seu coração para cada um de nós. Nós que somos povo de Deus, nós que fomos chamados, nós que fomos vivificados, ressuscitados, e mais ainda, nós que fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem uma atenção para com um povo, para com pessoas, para com gente. Esse é o conceito de igreja. Por quê? Porque nós temos uma tendência a ter uma mente assim, que não está errado nem certo, mas enfim, muito mais concreta, pensar mais nas questões dos elementos. Mas do ponto de vista do Novo Testamento, igreja é gente, igreja é conexão, igreja é orgânica, igreja é relacionamento, igreja é olho no olho, igreja é beijo, é abraço, igreja é isso que aconteceu aqui agora, é família reunida, é gente celebrando a vida, é gente cuidando de gente, isso é igreja, isso é comunidade, isso é estar junto, isso é compreender que existe uma dimensão que está acima dos interesses meramente pessoais, e pior, quando os interesses pessoais se tornam tão agressivos e tão cruéis, tão malignos, que eles se tornam interesses egoístas. O egoísmo é algo que trabalha contra a igreja, demais. Então Paulo tem desenvolvido sob a inspiração do Espírito Santo, e isso é algo que tem que sempre ser levado em conta, por isso que a Bíblia é ímpar. Não há outro texto como a Bíblia. Pode tentar produzir qualquer literatura, você pode buscar qualquer literatura na história da humanidade, não há um texto tão harmônico, um tema central, um texto tão amado e tão odiado, um texto tão profundo, tão desprezado como a palavra de Deus. Entender e compreender e alcançar e mais do que isso, e obedecer o texto, traz mudanças profundas na sociedade, desde sempre. Por isso, quando Paulo expõe aquilo que Deus está mostrando, ele, na verdade, está entrando em águas profundas. E Efésios é essa epístola que traz para nós uma profundidade de temas que é impressionante. E claro, muda a nossa, e tem que mudar, né? Comentava meu querido casal agora há pouco na entrada. Tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar o nosso caráter. Tem que nos levar a ser pessoas bonitas, por dentro e por fora. Gente que coloca em prática, gente que tem rocha sob os pés. Não é qualquer vida, é uma vida ilibada, uma vida santa, uma vida bacana que faz bem primeiro para você. Porque o problema hoje de uma santidade equivocada é que parece que agride a pessoa se sente agredida. Não, a santidade faz bem primeiro para você, para a tua casa. Traz saúde, traz uma vida gostosa, a gente curte mais a vida. Porque tudo o que Deus faz é bom, e o que Deus faz é para que você viva bem, para que você desfrute da alegria, para que você seja uma pessoa que aproveita o que você tem de mais precioso, que é o teu tempo. A gente dá muito valor para as coisas, não é verdade? Mas o que você tem de mais caro na tua vida é o tempo que nunca mais volta.
O tempo que você perdeu, não tem como recuperar, né? É que Deus dá graça para algumas pessoas, Ondina, de viver assim até 99, né? Eu não sei não, acho que você vai chegar até os 120, viu, Ondina? Querida Ondina, você é muito amada, viu, Ondina? O pastor Sérgio tem razão. Você é muito querida, muito amada, viu? Deus te abençoe. Amém. Então o texto de Efésios, que nós já estamos estudando, já é o terceiro momento que eu estou estudando o mesmo texto. Por quê? Porque ele é muito profundo, ele tem temas importantes que precisam ser observados no seu detalhe. Paulo diz o seguinte aqui no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tem pessoas que fazem uma leitura muito equivocada, muito errada daquilo que Paulo está ensinando. Paulo está trazendo liberdade para as mulheres. Alguém que não entenda o contexto, alguém que não entenda o texto, alguém que não faça uma leitura do todo, de toda a epístola, tende a fazer desse texto aqui um texto de controle, de domínio, de opressão às mulheres. Pelo contrário, Jesus Cristo trouxe a mulher ao seu lugar de honra devido, que é ombro a ombro com o homem. Não há ninguém melhor, ninguém pior. A única parte do corpo que sobressai é a cabeça, e a cabeça não é nem o homem e nem a mulher. A cabeça quem é? Cristo. Então veja, eu comentei isso aqui e repito aqui de maneira rápida agora. O texto original, o texto grego, não tem no versículo 22 a palavra submissa. Olha, não tem. Por quê? Porque o tema está no 21. E o versículo 21 fala da sujeição mútua. Sujeitando-vos uns aos outros. E para melhorar ainda a força da palavra de Deus, esse sujeitando aqui não é uma mera atitude. Não é uma coisa que você faz, vou me sujeitar ao meu marido. Tá bom, vai. Deus mandou, né? Essa mala aqui. Já começou errado. Não é isso, não é algo que você, não é algo que você tem que ficar fazendo força, porque chega uma hora que espana, chega uma hora que não dá certo. É uma transformação na essência do ser, na consciência, na maneira de pensar, no âmago da pessoa. Por isso que não é um verbo que o autor usa aqui. Ele usa um tipo de categoria que diz, que fala a respeito do atributo, da qualidade da ação. É o corredor que corre. É o desenhista que desenha. Não é alguém que arrisca fazer uma vez na vida e outra na morte. Não. É essencialmente, é todo dia. Você é uma pessoa que entende que quando Cristo te tocou, Ele mudou a tua essência, Ele mudou a tua vida. É isso que Paulo vai falar a respeito da salvação. Ser salvo é ser uma pessoa que passou por uma experiência do toque, o dedo de Deus. Mudou. Opa. Começo a enxergar o que eu não enxergava, começo a ver o que eu não via, começo a olhar aquilo que não me interessava, mano. Eu vou abandonando. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Agora, o que fez novo? A nova vida, a nova maneira de ser, a nova maneira de entender. Então, essa submissão mútua aqui é, na verdade, o tema que deve estar presente nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Mas como é que está então no texto original? Está assim: sujeitando-vos uns aos outros, sujeição mútua, mulheres aos próprios maridos, como ao Senhor. O marido à cabeça da mulher, como Cristo à cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Então veja, a relação do marido e mulher é a relação da igreja com Cristo. E aí você precisa se lembrar que a atitude de Jesus Cristo é uma atitude servil.
se a analogia, se a comparação é você, esposa, sujeito ao seu marido, marido sujeito à esposa, mas primeiro a esposa ao marido. Por que primeiro a esposa ao marido? Porque o marido, ele está para Cristo. Ele é agora aquele que deve olhar para o exemplo de Cristo. Mas o que é que Cristo fez? Como é que é o relacionamento de Cristo com a igreja? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 10. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. João capítulo 13, ele literalmente faz isso. Eu sendo o Senhor, Criador, me ajoelho diante de vocês para lavar os pés, para servir vocês. Portanto, a mulher submete ao marido servil. Pronto, aí já começamos a entender o texto. É que o marido que vai descer o porrete, eu estou falando no sentido figurado, né? Porque tem marido que é um cavalo em casa, né? Que é um grosso. Ou então aquele que realmente trata a mulher debaixo do chinelo. Isso não é cristianismo. Você pode não gostar, e não é o Marcos quem está dizendo, é o próprio texto que está dizendo isso. Ora, Jesus tem esta atitude de se esvaziar de si mesmo, assumindo a forma de servo, para que o marido olhando para Cristo diga, o Senhor Jesus é um servo, então eu também vou servir quem? A minha esposa. Então, o serviço mútuo começa com quem? Deixa eu ver se alguém entendeu aqui. Serviço mútuo na relação do casal começa com quem? Você, meu brother. Deixa eu ver um amém dos homens. Tem um amenzinho meio assim murcho, né? É um amém de domingo de manhã, né, Luciano? Deixa eu ver um amém dos homens. Agora deixa eu ver um amém mais pentecostal. Amém! Oh, glória! Irmãos, é uma bênção, é uma bênção. Quando a gente aprende isso, o nosso relacionamento em casa melhora muito, sabia? De verdade, o homem é mais assim, né? 1, 2, 2, 1 só. Mulher é todo o resto da numeração. Todo o resto da numeração é a mulher, com todas as suas complexidades, todas as coisas maravilhosas, que vocês são maravilhosos, vocês funcionam intensamente em todos os sentidos, em todas as elaborações. A gente é isso ou aquilo. E aí eu me lembro de você, Leite. Aí eu me lembro do Leite, gente, porque assim, ó, Leite, vou te fazer um elogio aqui, porque você é meu brother. O Leite é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, de verdade. Ele é quietinho na dele ali, né, mas ele é muito crânio, né? E aí nós estávamos falando sobre isso, né? Falou, ó, o Leite, o cara faz uma coisa ou outra, né? Falou, é verdade, rapaz. Sabe quando acho que era o Rafa, né? Que era pequenininho, né? Falou, estava eu e o Alcione, né? Aí ele está dando, sei lá, sorvete, era alguma coisa assim, estava andando com... Aí parava, dava, aí dava comida, né, pro filho. Aí o Alcione falou, escuta, você não consegue fazer? Ele falou, não, ou uma coisa ou outra. Ou eu dou comida ou eu ando. E é exatamente isso. Eu e a Everice estavam... É isso, né, Leite? Acho que o tic-tac somos nós mesmo, né? Mulher não, mulher é 15 mil por hora, assim, está cozinhando, atendendo o telefone, prestando atenção na conversa, ouvindo o que o vizinho está fazendo. E presta atenção em tudo. Essa coisa maravilhosa. Imagina como seria a nossa vida sem essas pessoas maravilhosas que são vocês, mulheres. Um aplauso para as nossas mulheres. Vamos lá, gente. Agora eu queria ouvir um glória a Deus das meninas. Começou melhor, né, Wanda? Não começou? Agora um glória a Deus assim, bem efusivo mesmo. Vamos lá. Oh, só o Senhor é Deus, né? Eu estou indo para celebrar um casamento. Nem lembro qual casamento. Estava indo celebrar um casamento. E aí o Waze na minha frente, desse tamanho assim, ó. Lá, vai para cá, vai para lá, né? Ela conversando. Aí daqui a pouquinho a Everíssimo entrou numa conversa, acho que a Rosângela já estava junto, né, Rosângela? Entrou numa conversa mais séria, né? Aí eu comecei a prestar atenção. E a gente estava na estrada, e eu estava em cima da hora.
Gente, aquela entradinha. Já era, eu nem vi. Mas nem vi, o Waze gritando, entra aqui à direita. Aí eu prestando atenção nela. Porque minha mente parou. Não vi estrada, não vi mais nada. Fiquei só, nossa, que coisa séria. Sabe essa história? Irmãos, isso custou meia hora. Por quê, Ondina? Porque aí eu perdi aquela entradinha, era em Anguera, e nós fomos lá na frente fazer aquele retorno para não sei aonde, vir uma estradinha para cá. Meu Jesus maravilhoso é, viu? Por quê? Porque nós somos diferentes e no relacionamento nós temos que entender essas diferenças. E às vezes as meninas ficam esperando muito dos seus maridos. Gente, nós somos limitados. Quem tem o tico e o teco somos nós. É verdade, porque a Zé Evelise, vou pegar a Evelise como exemplo, mas a Evelise está 1000. Eu falo, hã? Ela está lá, né? Tem alguma esposa que passa por essa experiência também? Ou só a Evelise? Deixa eu ver aqui. Tem alguma esposa que passa por essa experiência? Às vezes a mulher está, né, tá lá 1000, pensando 1000 coisas e tal, de repente a gente, não, peraí, mais devagar, né, Dantas? Calma, né? Pega um pouquinho mais leve, volta, rebobina a fita, né? Eu sou da época de rebobinar a fita, viu, irmãos? Com caneta Bic. Então veja, o primeiro ato é o ato servil daquele que está capacitado para isso. Você tem condições de fazer isso. Então, nesse sentido, a gente começa a entender que a família tem essa relação orgânica. E o que é interessante aqui, que ele dirá o seguinte no versículo 24, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Aí você começa a entender por que ele deixa para colocar o termo somente no versículo 24. Porque tem uma comparação que precisa ser levada em conta e que não pode ser esquecida. Sabe por quê? Porque se isso não acontece na tua casa, como é que vai acontecer na igreja? Desculpa, você é um mentiroso. Se você não entendeu que família e igreja são duas instituições sagradas, família e igreja são duas instituições sagradas, e você só está aqui porque Cristo te serviu, você só está aqui porque um dia Cristo te tocou, porque Cristo foi sacrifício por você, senão você estaria vivendo uma vida desgraçada, sendo por natureza filho da desobediência, sendo por natureza morto no seu delito e pecado, sendo por natureza alguém submisso à crueldade desse sistema. Gente que não sabe fazer outra coisa senão pecar e não tem nem poder para dizer não ao pecado. Se eu e você não entendemos isso, você não está vivendo uma vida plena ainda, mas dá tempo para mudar isso. Uma família é um lugar onde se disponibiliza serviço, onde potencializa o outro para crescer, onde você, esposa, potencializa o seu marido para crescer e o teu marido potencializa você para crescer. Essa submissão, esse serviço mútuo é o princípio básico de toda igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas servem. Eu, pastor Sérgio, pastor Luciano, nós sempre dizemos isso aqui. Igreja é um lugar onde se disponibiliza, se oferece. Se as pessoas vão aceitar, tranquilo. Nós disponibilizamos serviço. Nós deixamos claro que a nossa razão de existência aqui é servir, no caso da IBEC, as famílias, em todas as faixas etárias. Nesse exato momento, há professores e professoras que estão dedicando lá seu coração, a sua vida, por causa da graça do Senhor. Cuidando de quem? De quem que eles estão cuidando lá? Das nossas crianças. E pessoas que se dedicam há muitos anos. Há professoras lá que estão mais de uns 200 anos aí, senão eu vou ficar falando da idade das pessoas aqui, né? É gente que dedica a vida para servir. Por quê?
porque ama Jesus. Então, a família tem que refletir exatamente essa verdade. Então, a exortação de Paulo é uma exortação para que nós tomemos cuidado com uma instituição que foi estabelecida por Deus. E é muito importante você levar em conta que há situações da tua vida que está completamente fora das tuas competências, do teu controle. Por exemplo, você ser uma pessoa. Você teve controle sobre isso? Eu vou me nascer hoje. Vou me nascer, eu quero nascer com o cabelo espetado, olho preto, que era bem magrinho, viu gente? Eu e o Luciano. Eu sempre trago o Luciano comigo, porque, né, Luciano, tem que ter uma referência. Só que o Luciano está bonito, esbelto, mais ou menos, né, Luciano? Precisa melhorar mais, né? Então veja, a existência, ser uma pessoa, não é controle seu. Não foi algo que você... E quando você vê a existência, já havia uma história acontecendo que também não está sob o teu controle. Aí você entendeu mais ou menos como é que funciona a sociedade, as pessoas tentam mudar o máximo que podem a sociedade, é o que nós estamos vivendo exatamente hoje. As ideias, os pensamentos, a maneira de ser, mas tem um tipo de vida que ela sempre existiu, sempre aconteceu, que é estas duas dimensões, ser família e ser igreja, ok? Hoje, por conta dessa modernidade líquida, a releitura que um autor muito importante hoje, Zygmunt Bauman faz, ele faz uma releitura, ele faz uma nova maneira de enxergar, uma nova abordagem de enxergar aquilo que é chamado hoje de pós-modernidade. Pós-modernidade, né, um dos nomes importantes é Jacques Derrida, que é um tipo de ideia que diz o seguinte: nós temos que questionar o valor dos conceitos, né, assim, se de fato uma palavra tem esse significado. Por isso que hoje nós vivemos uma confusão, que o que é certo não é certo, o que é errado não é errado, e aí esse relativismo, ele acaba atingindo estas instituições, como por exemplo o casamento. Você sabe que hoje nós temos perto de 100 modelos, talvez você já esteja ultrapassado essa minha marca já. Mas há mais de 100 modelos de família. Como assim? Primeiro, homem e mulher. Segundo, 2 mulheres e 1 homem. Terceiro, um cachorro, mulher, 1 homem. E aí vai. 2 mulheres. Aí vai. Então a sociedade tenta reelaborar. Tenta assumir um controle. E isso desde sempre foi assim. O que é interessante, quando você faz o estudo da maneira como o mundo opera, você vai sempre entendendo que essas ideias sempre são uma negação da anterior, sempre nega a anterior. Então, você tinha a pré-modernidade, a modernidade nega a anterior, aí vem a pós-modernidade, agora o que virá, se é que virá alguma coisa, tem sempre a tendência. Então, você tem hoje uma tensão, uma luta da igreja contra o mundo, é o que a Bíblia diz. E aí a gente tem que entender que o mundo aqui é exatamente esse sistema de valores, que tenta penetrar na tua casa, tenta entrar na mente dos teus filhos, porque claro, né, a operação acontecerá nas crianças. Dizia um professor do mestrado, ele me dizia o seguinte: que a maior batalha espiritual da vida das famílias dos cristãos acontece nas manhãs de todas as semanas, quando os vossos filhos estão em algumas escolas e eles estão sendo lá doutrinados com ideologias não testadas, teorias adversas, conflitantes. O que fazer? Simples. Seja papai e mamãe, uma referência para os seus filhos. Seja papai e mamãe, referência para os seus filhos. Seja papai crente, mamãe crente, cristã.
Sustente a tua fala, a tua educação nas Sagradas Escrituras. Repito o que eu falei no início, não há nenhum livro, não há nenhum texto como o texto das Escrituras Sagradas. Então, quando Paulo estabelece essa relação, ele vai para o versículo 25 e diz o seguinte: como é que a gente, então, sustenta uma vida boa de se viver? Aí ele começa a dizer aqui, marido, 25, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, gente, a gente começa a entender aqui como é que Paulo está realmente abrindo aqui um princípio muito diferente para a época. Hoje a gente mais ou menos entende, nós somos descendentes da herança cristã, a gente tem, mesmo as pessoas seculares, têm princípios cristãos que estão agindo na nossa vida, na nossa existência, mas aqui é um pouco mais profundo, quando ele usa essa expressão, marido, amai as vossas mulheres, o verbo, a expressão, vou dizer aqui para vocês saberem que a diferença de amor, como eu já falei aqui, a palavra aqui é o agapau, que vem do substantivo agape. Em linhas gerais, no mundo antigo, havia também essa mesma ordem. Na cultura romana, na cultura helênica, grega, mas aqui, o termo que Paulo usa é um termo que Jesus usou lá no Sermão do Monte, que não era muito usado. Eu já fiz pesquisas desse termo aqui, em outros textos da época, não era quase usado, porque havia uma outra palavra, a palavra eral, que vem do substantivo eros. Maridos, amai as vossas mulheres, com esse amor gostoso, né? Eu gosto do amor, esse amor, né, que eu tenho pela minha esposa, essa coisa da atração, do cheiro, de estar perto, do abraço, do beijo, do relacionamento, do sexo. Só com a esposa, isso é lindo, isso é maravilhoso. Curta, não há nenhuma proibição. Por que é importante dizer isso? Porque, por exemplo, no período da Idade Média, por exemplo, foi colocado que o casamento é só para fazer filho. Acabou. Negativo. O problema é parar só nisso, só no eral. Por quê? Porque o relacionamento do casamento é 1000 maravilhas, né? Não é 1000 maravilhas, não. Não tem problema casamento, marido e mulher não tem problema, não passa por problema, Daniel. 0 problema. Negativo. Muitos problemas, muitas dificuldades, as diferenças entre nós são grandes. A maneira como a gente vê é diferente de como a mulher vê. Às vezes nem a mulher se entende, né? Imagina o homem tentar entender, né, a cabeça de uma mulher. É um mistério, né, Luciano? Não, eu converso bastante, né, com a Ive, porque somos só nós dois. Imagina, só uma conversa danada lá. O dia inteiro falando, eu e Evelis, né? Então ela mesmo fala, às vezes nem eu me entendo. Falou, puxa, aleluia. Eu não estou sozinho nessa. Ela está comigo, né? Mas a gente tem dificuldades, a gente fica chateado, às vezes você exagera num lado, exagera no outro. Não é disso que se trata, por isso que não é o eros aqui, porque o eros às vezes murcha. Mas tem um tipo de atitude que nunca acaba. E não digo eu, mas 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. Ainda que eu fale todos os idiomas, sei lá. Estava conversando com o pastor Sérgio agora há pouco lá atrás, porque nós estávamos falando sobre a questão do Apocalipse, né? Mateus 24, nós estávamos conversando lá sobre essa questão do final dos tempos e tal. Aí dizia o seguinte, olha, eu e o pastor Luciano estivemos falando num congresso de escatologia, e depois da minha fala, o doutor Vanderlei trouxe um dado muito interessante com relação ao final dos tempos, né? O mundo está acabando. Aí eu falei dos sinais, né? Quais são os sinais e tal, mas tem um último sinal que o pastor Sérgio comentou agora lá atrás, pouco, que é o seguinte: quando a palavra do Senhor, quando o evangelho chegar em todo o mundo. E uma das maneiras de chegar, além de chegar nas etnias, é pela palavra de Deus, é pelo texto. A palavra de Deus tem que chegar nas mãos das pessoas, as pessoas têm que ter o texto para ler. Porque evangelizar, ok, nós evangelizamos, mas e depois o discipulado?
Precisa de Bíblia. Sim ou sim? Sim ou sim? Luciano é sim ou não, eu sou sim ou sim. Sim ou sim? Então aí veja, olha só, eu fiquei espantado. Porque está escrito lá, texto que o senhor citou, pastor. Será proclamado o evangelho de todo mundo, então virá o fim. Aí ele coloca lá, idiomas que tem toda a Bíblia, 700 idiomas. Idiomas que não tem nada da Bíblia, 3.469. Entendeu? Um número simplesinho, né? Em outras palavras, é o seguinte, tem muito trabalho para ser feito. Em outras palavras, tem muita coisa para se fazer. Em outras palavras, não dá para se acomodar. Nós não sabemos o dia e a hora, nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos consciência, há muita coisa para ser feita, há uma vida para ser reverberada, eu digo assim, você pode evangelizar e você deve evangelizar por meio da maneira como você vive, e a maneira como você vive tem que estar pautada nas Escrituras Sagradas. E um dos elementos primordiais pelo qual nós seríamos conhecidos é exatamente o amor. O amor é, na verdade, gente, o ponto central da nossa existência como cristãos. Nisto conhecereis que vocês são meus discípulos. O que ele diz lá? Se vos amardes uns aos outros, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas eu não sinto nada pelo Luciano. Eu sinto, né? Mas alguém pode falar, eu não sinto nada, mas não é sentir. Não é um friozinho na barriga. Eu depois de 30 anos, estou fazendo 30 anos de casado esse ano aqui, 20 de dezembro. Você viu como eu sei a data do meu casamento? Então, pelo menos isso. A Evelise está lá com os adolescentes. Então veja, né? Não é, eu tenho ainda aquele friozinho na barriga quando eu vejo a Evelise, aquela coisa gostosa. Depois de 30 anos de casado, mais 5 anos juntos, 35 anos. Né? Aquilo que eu vi o pastor Sérgio fazendo com a Marisa foi maravilhoso, né? O amor, o carinho, o respeito da Marisa para com o seu esposo, né? Porque completaram 50, depois de 50 anos, gente. Ainda tem respeito, ainda tem admiração, ainda tem amor, claro. É possível, é possível. Por quê? Porque há um tipo de relacionamento cristão que está dentro desse termo aqui, amar. Que não é esse friozinho na barriga, não. É uma atitude da razão, da lógica, dos bons critérios, da moral, do caráter, da ética. Por isso que, quando a gente fala, nós falamos agora há pouco de avivamento, eu dizia, avivamento é mudança de caráter. É verdade, é ouro no olho. E isso é pautado e deve ser sustentado por essa decisão de em todo tempo fazer o bem. É uma bondade, uma benevolência que nunca se cansa. Eu sei que tem hora que o sentimento tenta suplantar a razão, e a tua vontade é ser um cara mala, cruel. Tem muita crueldade no nosso meio. Normalmente a crueldade está muito envolvida com aqueles que são mais neófitos. Não deveria estar envolvido com os maduros na fé. E é por isso que Paulo está trabalhando aqui para nos levar a essa maturidade. Para que a gente aprenda a contar até 10, até 20, até 100. É a paciência macro. Timia. Timia é temor, timós, timé. É um temor grande, é um respeito grande que eu tenho por você. Então eu te aguento. Eu te suporto. Eu fico aguentando. E sem problema. Por quê? Porque uma hora a chatice passa. Aí a pessoa tira a casca e você enxerga o cerne. Aquela pessoa maravilhosa. Ninguém é 100% chato, gente. Mas todo mundo é chato.
A verdade é essa, ou não? Todo mundo tem um pouco de chatice. Calma, daqui a pouco você vai ver o coração daquela pessoa, você vai entender o momento que ela está passando. E aí a gente vai vivendo, gente, né? Nesse movimento do barco, onde Cristo está lá presente conosco, e algumas vezes vem a tempestade, bate no barquinho, e volta para cá, e vem para lá, mas Jesus um dia olhou para você e disse: nós vamos sair daqui, e nós vamos chegar do outro lado. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa travessia, e há uma garantia, uma certeza, uma esperança, que há uma pátria celestial, com as portas abertas, aguardando a nossa chegada. Por quê? Porque Jesus disse, nós chegaremos lá, nós alcançaremos a outra margem. Fique em paz, mesmo em meio a conflitos. Fique em paz, mesmo no meio das guerras. Fique em paz, mesmo no meio das turbulências. Quando você está num avião e dá uma turbulência daquelas bravas que você fala, agora já era, né? Que o avião está assim, para fazer, depois você bate a cabeça no teto, vai para cá, cai aquelas máscaras. Se você não passou por experiência, já viu em filme pelo menos, né? Ali eu vou te contar, acabou tudo o ateísmo ali. Naquela hora todo mundo clama por Deus. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Nessa hora, meu irmão, é só Deus mesmo, né? Então, mesmo passando por turbulência, nós crescemos. Olha só, marido, sirva a tua esposa, ame a tua esposa, seja bom com ela. Porque a mulher é a parte mais frágil. Não. A minha leitura, a minha interpretação é o contrário. Mulher é uma parte forte. E é interessante que a Bíblia fala que a mulher sábia que edifica o lar, né? Já parou para pensar nisso? Por isso que eu digo que a minha esposa é 31. A mulher sábia. Já parou para pensar por que Satanás vai em Eva? Vai na Eva. Foca na Eva. Vou lá. Porque ela fica resistindo ali. Não, mas por que isso? Por que aquilo? É interessante que às vezes eu chego para Evilis e falo, Evilis, chegou uma literatura nova, né? Ontem nós recebemos lá um texto muito interessante. Falou, Evilis, dá uma olhadinha. Ela olhou, falei, e aí, o que você achou? Não achei nada ainda. Não, mas não, eu preciso ver. Mas tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. De repente ela começa a fazer um monte de perguntas que nem passou pela minha cabeça. Eu falei, é mesmo, né? Então, mas tem tal coisa, aquilo lá não sei o quê? Não, eu preciso ver. Então, aí depois de meia hora eu falei, realmente, vamos ter que repensar, avaliar isso aqui. Mas eu já tinha recebido, aceitado, para mim já estava tudo bem. Mudei completamente a minha perspectiva. Acabou, mudou totalmente a maneira de enxergar aquilo lá. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Aí foi lá, falou, mas olha, não come, não vou comer não. Por quê? Porque é por causa disso, por causa daquilo. Então, ela foi resistindo. Falou, então tá bom, aí ela comeu. Aí ela pegou e foi falar para o marido. Aí deu para o marido. Aí o marido ficou resistindo. Daqui. Acabou. Olha que interessante. Então, o marido serve a esposa, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E aí vem algo extraordinário no texto. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Como é que a gente serve? Como é que a gente serve? Mantendo a pureza. Mantendo a pureza. Tendo, para santificar, tendo a purificado por meio da lavagem de água. Cristo é que está fazendo isso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha, tudo relacionado com o amor. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos, olha lá a relação orgânica.
Nós estamos conectados, eu sou um com a minha amada esposa, com a minha princesa. Nós somos uma unidade orgânica, e essa unidade orgânica deve refletir na unidade maior que é a igreja. Por que a gente é igreja? Porque nós decidimos. O pastor Sérgio falou, vou criar uma igreja. Aí ele foi lá no cartório, quero abrir uma igreja. Pequena religião, né, grandes negócios. Negativo. O que acontece aqui, gente, é simplesmente o resultado da ação de um Deus que foi chamando pessoas. Vou pegar a menina mais nova aqui, a Undina. Então, um dia Deus tocou a Undina, trouxe você, né, Undina, para o corpo de Cristo. Aí foi tocando cada um de nós, e Ele foi nos trazendo para dentro do seu corpo, para que nós tivéssemos essa relação orgânica. Por isso que a gente diz que igreja não é esse ambiente. Nós podemos mudar e vamos mudar em algum momento desse ambiente, mas nós continuamos sendo igreja bíblica evangélica da comunhão, parte do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça. E a atividade do marido é essa atividade servil que promove, que estabelece a saúde dentro da casa. Mas não é apenas ele, é numa relação. Por quê? Porque a mulher responde com serviço. Responde também com relacionamento. Por quê? Porque nós somos membros do corpo. Eis porque aí Paulo cita aquilo que eu acabei de fazer. Cita Gênesis. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso é um grande mistério, mas o mistério já está revelado. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesma a esposa respeite o marido. E isso eu acho extraordinário, porque ele vem falando um monte de coisa para os homens, que são tudo cabeça dura, e para a mulher simplesmente, porque a mulher já entendeu tudo já sabe tudo, já alcançou, mas há algo que é importante para as mulheres: respeitar, é o phobos, é o temor, é o respeito. A mulher carece desse serviço, desse amor, desse cuidado. O homem carece do respeito. Mulheres que desrespeitam o seu marido estão prejudicando a si mesmas, estão detonando os seus casamentos, estão estragando os seus relacionamentos. E vão estragar outro, porque tem gente que casa, descasa, vai estragar outro. Por quê? Porque é uma questão de princípio. É uma questão de essência, é uma questão de consciência, é uma questão do ser. Tem que ter uma mudança no ser, para que a gente desfrute do melhor da vida, aquilo que Deus nos deixou, mas principalmente ligado a essa perspectiva da missão. Nós temos algo a fazer, há famílias a serem alcançadas, há gente para ser cuidada. E gente cuida bem quando essas pessoas têm uma boa estrutura familiar, quando elas entendem como deve ser o relacionamento nas suas casas ali. Então, o respeito que se espera é da mulher em relação ao seu marido, da mesma forma como você teme e respeita o seu Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa no Senhor Jesus Cristo, quando você para ter uma conversa, quando você está de joelhos diante da sua presença, é uma atitude de reverência. Eu não estou dizendo aqui, gente, daquela reverência que eu vi na minha época de criança, que o vovô chegava, boiadeiro, e a vovó ia lá, tirava a bota, fazia a massagem no pé, aquele pé cheirosinho, sabe? De quem passou aquele dia inteiro. Passou o dia inteiro, né, lidando com gado, aquela bota até a canela, naquele calor de 40 graus de Avaré. Você acha? Ele não usava um talquinho? Que talquinho, gente?
aquele cheirinho bom mesmo, né? Então tira a bota. Não estou falando daquela coisa da mulher. Não, o respeito aqui é outro. O respeito aqui tem a ver com o princípio da admiração. É interessante que o que o texto diz é que para o homem faz bem, é importante ele ter algum tipo de reconhecimento. Você está falando porque você é homem? Não, estou falando por causa do princípio. Então as mulheres, elas esperam o braço forte, o amor, o cuidado, o serviço. E o marido, o respeito da mulher. É muito ruim, né? Quando é muito ruim, é danoso na prática, quando mulheres passam a agredir verbalmente os seus maridos. Aliás, nenhum tipo de agressão verbal deveria acontecer no relacionamento. Esse tipo de reação, ela é anticristã, ela é danosa para a relação. Então, quando Paulo coloca paralelo, em linha, quando ele coloca do lado, ele coloca o exemplo da igreja com o seu Senhor e o seu Senhor com a igreja, fica claro para nós que tem um elemento sagrado envolvido. E aí a gente pode dizer o seguinte: casamento não é algo que você tem posse dele, não. É uma instituição que Deus colocou nas mãos de vocês, para que vocês cuidem, com altos e baixos, como eu falei, tá lá no casamento, de repente vem uma onda, e bate, chateações, tristezas, lutas, famílias que passam por lutas às vezes inesperadas. Penso em vocês agora, meu querido Marcão, lutas que de repente vêm, que afetam, que abalam, mas imagina agora se a família não tivesse unida, se não houvesse amor, se não houvesse respeito, o que aconteceria? Então, quando tudo está bem, beleza, mas daqui a pouquinho acontece. Por quê? Porque essa é a nossa condição hoje, nós somos frágeis. É aquela história do não controle de todas as coisas. Você não tem controle de todas as coisas. De repente vem uma notícia, de repente vem uma chateação, de repente vem um colapso, de repente vem um elemento completamente estranho. Mas uma família que está em Cristo, que edificou a sua casa sobre a rocha, que tem no barco o Senhor Jesus Cristo, em algum momento ele se levanta, e ele repreende essas forças da turbulência. E aí vem a paz plena. Eis que se faz bonança. Eis que se faz paz. Porque se Cristo está no barco, passaremos pelas lutas, pelas tribulações. Enfrentaremos lutas nos nossos relacionamentos. Claro, ninguém aqui é louco de dizer que vem para Cristo e acabaram os teus problemas, né, Luciano? Depois que você se converteu, você nunca mais teve problema, né, Luciano? Quase sem problema na vida, né? Se não fosse o quase, né? Irmãos, a nossa vida com Cristo é uma vida prazerosa, maravilhosa, mas nunca isenta das lutas, das tribulações, dos conflitos. Portanto, o objetivo, o alvo, é que nós alcancemos uma maturidade a ponto de passar pela vida com os olhos no nosso autor e consumador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele quem torna possível essa maneira de existir, esse jeito de viver, essa satisfação que algumas vezes toma conta da nossa vida, apesar das dificuldades. Você sabe, Cristo está cuidando de cada detalhe da minha vida, está cuidando de cada situação. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Não vai faltar o necessário para que você siga existindo. Gente,
os poderes mudam, as situações se abalam, vêm as situações estranhas, mas há um lugar aonde esse povo de Deus está. Esse lugar ninguém pode tocar a não ser pela permissão de Deus. Paulo é tão profundo nas suas palavras que ele chega a dizer que nós já estamos na eternidade. É um mistério isso. Você está em Cristo e você acha que Cristo permitirá que qualquer pessoa toque o seu corpo? Então fique em paz. Não, mas estão falando, estão fazendo, estão acontecendo. Mas lembre-se, eles também estão sofrendo as consequências dos seus atos. Às vezes a gente vê, né, só a fotografia. Gente, na fotografia todo mundo sai bem. Na fotografia todo mundo dá risada. Acabou a fotografia, fecha a cara. A vida de quem não está entendendo que o melhor da existência, o melhor dos relacionamentos, o melhor da vida, as nossas alegrias estão exatamente na dimensão onde nós não temos o controle. Gente, desde sempre, na história da humanidade, a busca é da felicidade. Pode ter certeza. Qual é a busca de todas as pessoas? Felicidade. Eu quero ser feliz. Muito bem. Qual é o problema? O problema é que é uma busca. O problema é que é uma ausência. E aí, as pessoas começam a entender que essa busca deve estar muito além dela, aquilo que transcende a sua existência. Então eles começam a buscar no transcendente. Só que qual é o problema? O problema é que quando eu vou buscar no transcendente, eu tenho que me sujeitar a ele. Aí eu não quero me sujeitar. O que eu faço? Eu crio uma imagem. Eu crio uma imagem, porque aí eu posso controlar e posso me submeter. Achando que eu vou, cabeça aqui do Deus, corpo. Ah, só tem um pé, tá bom, vai. Não aceita um pé só. Por quê? Porque submeter a um Deus, submeter a sua soberania, é algo que vai um pouco contra ao nosso desejo de controle e de domínio. Por isso, há uma disciplina, um grande exercício para cada um de nós. Você pode simplesmente dar de ombro para tudo isso que eu estou falando aqui. Por que Deus? Por que Deus? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é todo-poderoso, porque Ele controla a história, porque Ele permite ou não, Ele toca ou não. Porque Ele tem uma natureza, um atributo diferente do seu e do meu. E você deve se olhar no espelho e falar, realmente eu não me criei. Se você não se criou, quem te criou? Então fica claro, evidente para nós que essa maneira de existir, esse jeito de ser, há sim um ser que tem esse controle e que pode encher esse vazio, esse buraco que há na minha alma, que eu passo tempo, eu vou procurar isso em música, vou procurar isso em relacionamentos, vou procurar isso em elementos, vou procurar isso em entorpecentes, vou procurar isso aqui e acolá, e vou ficar a vida inteira, vou viajar o mundo, vou conhecer todas as coisas, vou ganhar dinheiro, e não vou encontrar. E você, que um dia foi tocado por Jesus, vive uma vida plena, como Paulo diz, aprendi a viver contente. Eu sei, eu tenho satisfação na abundância ou na escassez, tendo muito ou tendo pouco, porque não importa. O que importa é a paz dentro do coração, é a paz no seu casamento, que você possa abrir a porta da tua casa e dizer, lar, doce lar. Você diz isso? Se você não está conseguindo dizer isso, alguma coisa precisa melhorar. Não é que acabou, vou separar, vou para o cartório, divórcio. Não, calma.
Calma, Cristo está agindo nas nossas vidas. Cristo está trabalhando para que a gente viva melhor. O alvo do Senhor Jesus Cristo é que você não fique procurando a felicidade, não, mas que você desfrute da felicidade, porque ela já está à tua disposição, ela já é um recurso em você. Desfrute no lugar certo, no ambiente certo, servindo ao Deus verdadeiro e único, o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado pela IBEC, muito obrigado pelos nossos pastores, pelos obreiros, porque somos todos servos dependentes de Ti. Obrigado por todos nós sermos todos nós, Senhor, servos do Senhor, todos nós estarmos envolvidos numa relação orgânica, que o Senhor nos ajude a edificarmos as nossas casas, as nossas famílias, de uma maneira descontraída, de uma maneira alegre, mas principalmente com temor e com seriedade e responsabilidade, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós celebramos a vida nesse lugar. Nós celebramos o Teu amor, nós celebramos, Pai, a Tua graça que nos tem alcançado, Pai. Mas também o Teu cuidado e a maneira como o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. Quanto a nós, seguiremos, Pai, rumo à pátria celestial, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, servindo ao Senhor com alegria, Pai, regozijando em todo o tempo, tendo as nossas almas lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Vamos ficar em pé, opa, vem cá, pastor, o que é isso aqui? Perderam uma pulseira de ouro, 52 quilates. Aqui, ó, pulseirinha. Ó, eu vou deixar aqui no púlpito, fique à vontade e venha buscar. Se ninguém vier buscar, ou o Sidney ou o Abel, depois na manhã, você guarda, viu, Sidney? Tá bom? Obrigado, meu brother. Tá bom? Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, imensurável amor do nosso Deus Pai, nosso Pai Celestial cuidadoso, que a consolação, que o encorajamento do Espírito Santo esteja derramado sobre cada família, cada pessoa que nos assiste, que está presente aqui, desde agora e para todo sempre. Amém. Excelente semana, Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.